Eu sou Verusa Figueiredo e o objetivo desse vídeo é estar respondendo comentários deixados aqui no canal. Hoje vou responder tirando a dúvida de duas pessoas, né? Leandro Garcia e a outra pessoa é Uzer. Um comunicado aqui, né? Uma observação. Quando você deixar a sua pergunta, deixe o seu nome, certo? Desculpa, certo? Porque fica mais fácil de eu me comunicar com você. Usando assim apenas o e-mail é complicado até para poder a gente identificar a pessoa, tá bom? Mas vamos aqui à dúvida primeira. A do seu Leandro, ele diz o seguinte: o processo, ele quer saber se o processo está perto do fim, perto de ser concluído, certo? A aposentadoria dele foi negada, advogado entrou com recurso, teve o recurso reconhecido parcialmente, no caso, aquela parte específica que foi, né, ali buscada o recurso, né? O INSS novamente entrou com o recurso e a junta do conselho negou o recurso do INSS, né, aceitando aí as documentações enviadas pelo requerente, certo? As provas pelo requerente. E hoje o processo está nesse status: criação de subtarefa, número do protocolo JET, e a luta continua, começou em 2020 e continua até hoje, né? Então você vê que ainda se encontra, né, na justiça, no Conselho de Recurso, certo? Tudo indica aqui que é o Conselho de Recurso. Então, olha só, primeiro, o que significa JET, certo? JET é o Sistema de Gerenciamento de Tarefas, onde serão cadastradas, atualizadas e concluídas as tarefas existentes. Então, é o local onde chega ali o processo, né? Esse processo é cadastrado, é atualizado, é concluído, tudo que deve ser feito em um processo em fase de reconhecimento de direito, em fase de conclusão, em fase recursal. Veio para o INSS, tem que passar por esse sistema aí, né, de gerenciamento JET, tá bom? Antes de concluir uma tarefa, os documentos deverão ser conferidos, pois é nesse sistema que ocorrerá a autenticação dos documentos. Então, é nesse sistema que os processos serão autenticados, as documentações enviadas para dar andamento ao processo, conclusão desse processo. Quanto a saber se esse processo está na parte final, certo? Esse programa faz parte do sistema onde os servidores estão ali fazendo tudo que é necessário para a conclusão desse processo. Então, se veio para o INSS para a conclusão dessa fase através do JET, significa que esse processo segue, né, em andamento para a conclusão de todas as documentações necessárias para a implantação do mesmo, tá bom? Então, está em fase de conclusão, sim, só não sei quanto tempo vai durar isso, porque de repente ele vai para o sistema, ali concluído e depois volta para a centralização, né, um arquivo para guardar no momento necessário para implantar esse benefício. Então, você deve acompanhar aí o andamento do seu processo, tá bom? Boa sorte, que Deus te abençoe e espero sinceramente que logo, logo você terá boas notícias referente ao seu processo, tá? Grande abraço. Agora vamos para o comentário de @uzer. Ele quer saber 4 dúvidas, né? Primeira dúvida: juntada de contestação. Contestação é quando você contesta, quando há necessidade de você enviar uma documentação, uma comprovação referente a um resultado que veio do INSS, por exemplo.
o INSS negou seu processo, você não concorda, porque você tem provas, né, que garante o direito a esse benefício. Então, você vai enviar uma documentação, né, que contesta a decisão do INSS nesse caso, tá bom? Segundo, proposta de acordo formulada pelo INSS. O INSS tem, em muitos casos, uma ação de acórdão entre o advogado do INSS e o advogado do requerente, do interessado. Esse acordo é preenchido pelo formulário do INSS e ali, depois da leitura, depois de uma boa conversa, você decide se vai aceitar o que está sendo oferecido pelo INSS ou não. Um exemplo aqui. Alguém da minha família teve a pensão por morte, certo? E houve um acordo para que deixasse para lá parte dos retroativos no qual essa pessoa tinha direito, né? E o seu benefício seria implantado mais rápido, certo? Por conta dos retroativos que já estava bastante alto. Então, o INSS fez a proposta de acordo, apresentou o advogado ou o interessado, no caso o requerente. Se ele concordou, assina esse acordo e segue a homologação do acordo e, né, a liberação desse benefício de forma mais rápida por conta desse acordo que foi feito entre o INSS e o requerente, ou o advogado do requerente, certo? Terceira, expedição de outros documentos, envio de outras documentações necessárias para a finalização desse processo ou andamento do processo. Expedida certificação, a comunicação eletrônica. Expedida uma mensagem, um documento, uma ação necessária de forma eletrônica, de forma automática pelo INSS, certo? E a outra pergunta que ele diz assim: expedida, certificada a comunicação eletrônica. Isso quer dizer que foi certificada, que foi autorizada, que foi regularizada e enviada a comunicação eletrônica. Então, essa comunicação foi enviada para as partes, no caso, o interessado ou o advogado do interessado, certo? Expedição de outro documento, foi enviada essas documentações. Ato ordinário praticado, ato na primeira ação praticada. Então, já foi feita uma movimentação nesse primeiro passo inicial do processo em fase recursal. Significa que a primeira ação referente ao processo foi iniciada. Juntada de contestação, o que eu já citei antes, juntada de documentos, onde essa pessoa, né, tem ali as informações, a sua contestação, né, diante de uma documentação, refutando ali, dizendo ao INSS que você não aceita, né, qual o motivo que você não aceita o não do INSS. Então, você contesta a decisão do INSS, certo? Observação: dentro do ato ordinário, que é o ato inicial do processo, praticado, está dizendo, intima-se a parte autora para se manifestar sobre a proposta do acordo formulada pelo INSS. Então, o que é que dizer aqui? No ato ordinário, nessa fase de acordo, essa fase do processo praticado, né, intima-se a parte autora, você, o requerente ou o advogado que representa esse requerente, para se manifestar sobre a proposta formulada pelo INSS, para se manifestar, para dizer se aceita ou não o que está sendo proposto pelo INSS, qual acordo que o INSS quer, né, para esse benefício ser liberado, para ser concedido e implantado. O INSS quer uma redução nos valores, por exemplo, dos atrasados. Por exemplo, você tem como atrasado, de repente, o tempo que esse processo se encontra hoje no poder do Conselho de Recurso,
tem ali, vamos dizer, 40 mil reais de retroativos, de atrasados. O INSS diz que se pagar 25 mil, você tem o seu benefício liberado. Ou se você te pagar ali, se o INSS liberar 30 mil, fizeram um acordo da proposta de 30 mil, né, em vez dos 40, você tem o seu benefício liberado, certo? Exemplo, como eu já falei no começo, é que alguém da minha família fez o acordo, teve uma liberação de uma parte significativa dos retroativos e teve o seu benefício em 60 dias liberado pelo INSS por conta desse acordo que foi feito entre o advogado do INSS e o advogado do interessado, do requerente, tá bom? Então, nesse caso, o advogado ou você deve se manifestar referente à proposta. Qual é a proposta do INSS que enviou para você? Então, essa proposta é que você deve dizer se aceita ou não. E a partir daí é homologado o acordo e decidido que vai ser o seu processo, tá bom? Então, nesse caso, seu processo está em fase final e está precisando apenas de um manifesto, de uma decisão, no caso da parte autora, que é você como requerente, e seu advogado, se tiver como representante, né, do interessado, no caso você, tá bom? Então, espero, @user, que você tenha entendido pontos importantes do andamento do seu processo, certo? Fique atento, se não tem contato com o advogado, busque saber o que está acontecendo, qual é o acordo que o advogado está pretendendo entrar, fazer parte, quanto o INSS está mostrando ali nesse formulário referente ao acordo, né, o que o INSS está propondo e se você deve aceitar ou não e quais os valores que o INSS está propondo para a finalização, a conclusão desse processo que já se arrasta há meses ou até anos, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e qualquer dúvida deixe nos comentários.